have had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Bom dia! Começou oficialmente, foi dada a largada dos playoffs deste ano, da temporada 23-24. Já tivemos 4 jogos e hoje, inclusive, entram os líderes das conferências. É praticamente o NBA das Minas, né? O NBA das Minas foi líder essa temporada. Mas não estamos aqui para falar sobre o futuro. Estamos aqui para falar sobre essa primeira rodada que aconteceu ontem, no sábado. Tivemos 4 jogos muito bons, né? Alguns mais parelhos, outros menos, mas atuações interessantes em todos esses confrontos. Antes de adentrarmos no tema, eu queria dar bom dia para minhas colegas que estão por aqui. Oi, Nelly. Oi, Drica. Como vocês estão? Oi, bom dia a todos. Boa tarde, boa noite para quem for ouvir depois. Eu tô bem, foi uma primeira rodada muito, muito legal. Então vamos aí falar sobre ela. Olá, bom dia. Eu já tô na ansiedade pra hoje, né? Porque eu não aguento mais o Miami Heat. Alguém, pelo amor de Deus, me livre desse karma. Não aguento mais. Mas não vamos falar do futuro. Amanhã eu volto pra falar sobre isso, porque eu já tô nervosa, assim. Líder de conferência, líder da liga, foda-se, né? Chega nessa hora, a gente enfrenta o Miami, eu já tô não vou dizer, porque tô me cagando de medo já. Mas enfim, vamos aos jogos que aconteceram nessa primeira rodada, né, Agatha? Como você falou, uma primeira rodada interessante, com os 2 primeiros jogos mais fáceis, vamos dizer assim. Mas a gente teve coisas muito interessantes lá pro final da noite. Mas vamos começar do começo, porque o Cavs passou por cima pro Orlando, né? Puta merda, hein? Pois é, aqui é o confronto contra quarto e quinto, né? Há de se esperar uma certa paridade entre os dois times, que inclusive tiveram recordes iguais, praticamente, né? Então, é uma série que pra mim nada está decidido, inclusive, não querendo zicar, eu coloquei o Orlando passando, tá? Puta, torcedores do Orlando Magic, Wagner. Um beijo pro Wagner, inclusive. Wagner, um beijo. Você sabe que se acontecer a desgraça, você pode cobrar, Agatha, porque gente pra zicar alguém, né? Mas não, jamais. Isso daqui é muita confiança. Mas, bom, primeira partida, a partida foi lá em Cleveland, e o Orlando esboçou reações, inclusive, durante o jogo, né? Mostrou a que veio, mas é um time novo, é um time com muito menos experiência de playoff do que o Cavs, e nunca ficou na liderança. Se você olha o gráfico do jogo... É só aquele vinho ali, né? Não tem um azulzinho pra dar uma mudadinha. O Cavs chegou a abrir 20 pontos, existiram momentos em que o Magic teve uma reação, mas destaque da partida, obviamente, foi Paulo Banchero, com 24 pontos, cestinha da partida, Donovan Mitchell, mas Jarrett Allen pegou 18 rebotes. Há que se fazer essa menção honrosa, né? Eu acho que essa menção honrosa a gente pode fazer 2, tá? Porque ele pegou 18 e Evan Mobley pegou 11. Então, na somatória aí, foram quase 30 rebotes pros dois, né? São as Slim Towers, né? Mas outras questões acerca do jogo. O field goal, com muita diferença, Magic chutou 32% no geral, enquanto Cavs chutou 44%, que obviamente reflete no placar final, mas os dois times chutando muito mal dos 3 pontos. Orlando com 21% e Cavs com 26%. Uma série que, pelo menos ali, se você olha a Cavs e essas 2 atuações das grandes Slim Towers, né? Pode ser que fique muito focada no garrafão, né? Uma série que talvez seja decidida lá dentro e não no perímetro. Ou então, o time que conseguir melhorar essa estatística é um time que vai conseguir
ser mais feliz até o final dessa série. De qualquer forma, pontos no garrafão. Cleveland fez 48, Orlando 36. Segunda chance, pontos de segunda chance, Cleveland 6, Orlando 13. E nos pontos de contra-ataque, Cleveland 12, Orlando 18. Nelly, o que te chamou a atenção nessa partida inaugural dos playoffs de 2023-2024? Então, eu acho que o Magic tem o que a gente sabe que é uma defesa excelente. Agora, o que peca mesmo neles é a questão da posição dos guardas, porque só Jalen Suggs conseguiu converter arremesso de quadra, e ele teve um aproveitamento pífio de 25%, então isso diz muito, eles têm um problema nessa posição, eu acho que eles precisam de um point guard, assim, sabe? Porque eles têm um problema de criatividade. A gente sabe que também tem os méritos da defesa do Cavs, mas você pegar, assim, Markelly Fultz, Jalen Suggs, Cole Anthony, nessa questão de criatividade mesmo pra eles foi um problema, mas Suggs consegue compensar na defesa dele, né? Porque junto com Jonathan Isaac, foi um jogo bem bom, assim, da defesa do Magic, mas que acabou pecando nesse quesito. Também tem a questão deles terem perdido muitos free throws, né? Tipo, eles perderam 11 e foi uma derrota de 14 pontos. Então, se tivessem matado alguns, talvez tivesse feito uma diferença bem grande, né? E o Cavs tem que falar mesmo, assim, de Jarrett Allen e Evan Mobley, porque foi um jogo excelente dos dois. E a questão do Cavs foi justamente isso. Mesmo com o Magic esboçando reações, eles conseguiam manter o nível deles ali. Então, eles lideraram o jogo inteiro. Pode-se dizer que, pelo menos, o jogo de ontem foi uma redenção da série contra o Knicks, né? Que foi bem complicada. Você mencionou os guards, esse é de fato o maior problema hoje do Orlando Magic. Gary Harris, 0 de 6. Jalen Suggs, 4 de 16. Cole Anthony, 0 de 7. Markelle Fultz, 0 de 4. Tá difícil, Drica, para os guards em Orlando, viu? Eu acho que, assim, né, é um time jovem, como você mencionou, não tem experiência em playoff, e se durante toda a temporada o time já teve esse tipo de problema, quando você enfrenta um time como o Cavs, que tem peças experientes e que consegue capitalizar, como a gente viu aí nos números, né, 12 pontos, óbvio, o Orlando teve mais pontos aí de contra-ataque, mas o Cavs conseguiu dominar a partida toda, até chegou a esboçar alguma reação no Orlando com o Paulo Banchero, que é, né, o cara aí desse time, mas é um time muito imaturo ainda. Então, se já tem problemas durante a temporada regular, isso vai ser mais evidenciado ainda em um jogo de playoffs em que você precisa fazer esses ajustes a todo momento. Embora tenha esboçado algumas reações, não conseguiu. Eu acho que é um time, de fato, é um time que a gente espera algumas coisas aí para o futuro, e esse tipo de situação de erros e de falta de aproveitamento dos guards, eu acho que é uma coisa que vai sendo corrigida ao longo do tempo, mas a gente sabe que é um time muito jovem e que, assim como o KC há uns 2, 3 anos atrás a gente falava que ia acontecer, eu acho que esse time vai acontecer. Coisas interessantes vão acontecer, mas contra um time que tem 2 torres no garrafão, que tem um Donovan Mitchell, que tem, né, jogadores que conseguem, que tem o Darius Garland, né, eu gosto muito dele, então que tem jogadores que conseguem capitalizar e ser mais maduros neste momento, fica um pouco complicado, né, e esse primeiro jogo mostrou isso, chegou a abrir 20 pontos aí o Cavs, não largou a liderança em momento algum, nem na primeira bola. Então, um grande jogo aí para abrir esses playoffs da NBA. Mas aí depois, Agatha Máximo, Pois é. Depois aconteceu uma coisa meio estranha aí pro lado do teu querido Kevin Durant. Querido é forte. Inclusive, eu quero dizer que eu adorei aquele vídeo da ESPN que colocou o Durant. O Shai e o Kevin Durant. Porra, essa, velho. Cara, porra, foda, né? Bota o Russell, cara. Não, bota. Os caras não ajudam, né? Não ajudam o torcedor, mas tudo bem. Hoje estaremos de volta. A Loud City tá pronta. Agora, esse time aí, o time para o qual o Kevin Durant foi tentar ganhar um anel sozinho, aquela coisa, sendo a maior estrela, parece que não vai dar de novo. Um beijo, Nepopop. Gosto demais de você, mas... Um beijo. Mas não vai dar. O Phoenix Suns vai precisar achar saídas, porque a gente tá falando de Minnesota e Phoenix, 120-95 para o Minnesota, que, enfim, terminou ali todo mundo mais ou menos com o mesmo recorde nesse top 3 aí do Oeste. Então,
viria pedrada para qualquer time abaixo do quarto lugar ali para enfrentar. A questão toda é que você tem um elenco, quando você fala de Minnesota Timberwolves, um elenco absurdamente entregue à defesa, inclusive, com o melhor defensor da liga por lá, fazendo e acontecendo, além de ter Anthony Edwards, já vamos entrar nessa questão. E do outro lado você tem jogadores individuais tentando ganhar o jogo, é muito diferente. Bradley Beal, alguém lança um cartaz de procurado, porque desde que foi trocado eu nunca mais vi, né, Bradley Beal, mas tudo bem. Resumão do jogo aqui. No começo, no primeiro quarto, houveram algumas trocas de liderança, até ali o comecinho do segundo, a gente conseguia ver uma luz no fim do túnel para o Phoenix Suns, que ainda brigava, teve a maior liderança com 5 pontos, mas depois, meus amigos, o gráfico é somente azul, e foi uma vantagem de, inclusive, 27 pontos na máxima. Obviamente, destaque para Anthony Edwards com 33 pontos, mas Kevin Durant também entregou 31 e Rudy Gobert pegou 16 rebotes. A maior discrepância dentro desse jogo foi os pontos de segunda chance, né? Minnesota com 20, Phoenix com 6 apenas, e médias também não incríveis na bola de 3, Minnesota conseguiu 37,5, especialmente naquele terceiro quarto em que tudo caiu, e Phoenix 32%. O que vocês têm para dizer sobre essa partida? Cara, os pontos no garrafão também foram uma surra, né? Quase 20 pontos de diferença aí de um para outro. 52 pro Minnesota e 34 pro Phoenix Suns. Eu acho que o resumo é isso que você falou na sua primeira frase. De um lado, a gente tem um time mais coletivo, embora a gente tenha um Anthony Edwards, que obviamente esse menino é fora da curva. E do outro, a gente tem o Kevin Durant buscando um espaço para ganhar o seu título. A gente olha, por exemplo, né, pelo lado do Minnesota, 33 pontos para o Anthony Edwards, 9 rebotes, 6 assistências. O Rudy Gobert com duplo-duplo, 14 pontos e 16 rebotes. O Towns, né, que a gente ficou naquela, como é que vai voltar, vai encaixar nesse time, 19 pontos e 7 rebotes. O banco ajudou muito, né, o banco do Minnesota veio para pontuar. Eu vou até fazer a conta aqui rapidinho, 20, 34, 36, 41 pontos do banco, se eu não estou muito errada nas contas, me desculpem porque eu sou de humanas. Então, assim, é um time mais coletivo. E do outro lado você tem um Bradley Beal que, porra, contrato do caralho, todo mundo, né, falava muito, mas me parece que era um jogador de um time só e de um time que nunca foi a lugar nenhum. E aí isso explica muita coisa, né? Na hora que ele tem companheiros, o cara não consegue jogar, quando joga desaparece, fez 15 pontos e 6 assistências. Mas o que é isso num jogo tão parelho e contra um time tão agressivo como é o Minnesota, né? Então eu acho que esse é o resumo. De um lado a gente tem um time que tem, sim, jogadores que se destacam, né? O Rudy Gobert dentro do garrafão, o Towns, o Anthony Edwards, um banco que contribui pra caralho, e do outro você tem um Kevin Durant querendo ganhar o título e a galera não ajudando, por mais que tenha nome para isso. E aí eu quero fazer uma menção especialíssima, realmente, assim, ao Anthony Edwards, porque na temporada passada o Minnesota foi eliminado, mas assim, no segundo final, com uma bola dele, inclusive, né, que ele acaba errando. Mas esse menino tem muita personalidade. Teve o trash talk com o Kevin Durant, que ele falou depois, inclusive, sobre isso. Então, assim... É o ídolo dele, inclusive. Ele mencionou sobre isso, né? Então, assim, torcedores do Minnesota, parabéns, vocês vão ser felizes, eu acho, nessa série, viu? E a questão de Anthony Edwards é que, tipo, ele praticamente matou o jogo no terceiro quarto pro Wolves. Então, ali no terceiro quarto, você viu que não ia ter mais reação nenhuma do Suns. E uma coisa que eu acho muito importante a gente falar, a gente dá o destaque pra Ant, eu amo ele, sou apaixonada, mas, tipo, eu acho que passa muito por Gobert. Porque você vê a defesa do perímetro dele ontem, foi uma coisa sensacional. Não só ontem, né, porque pra mim também ele é o melhor defensor da liga. Vai ser depois de novo, tá ligado? Mas, assim, o que ele fez, ele pegou 17 rebotes também, 16 no caso, certo? E 6 desses rebotes foram ofensivos. Então foi praticamente uma massa do que eles fizeram.
toda a questão também de como ele, quando tem bons defensores secundários, ele entrega isso. Porque tem muita narrativa sobre ele, né? Sobre ele não conseguir performar em playoffs. Mas você vê o que ele faz quando ele comanda, né? Quando ele é o general da defesa do Wolves. Então, não só Anthony Edwards, mas passa muito por ele. Ele praticamente é uma cola ali pra esse time do Wolves. E eles sufocaram, né? Não só ele, mas a defesa do Wolves conseguiu sufocar Beal e Booker, que teve um jogo totalmente abaixo dele. McDaniels trancou o Booker ontem. Assim, foi uma masterclass de McDaniels. E praticamente para dar o destaque do Suns é Kevin Durant. Mas eu acho muito bizarro como tem jogos que ele não arremessa tanto quanto deveria. E isso não é por culpa dele. Ontem mesmo ele começou o primeiro quarto com 9 arremessos. O segundo tempo inteiro ele só fez 5. Sabe? É uma coisa que me pega bastante. Ele tentou muito pro Suns. Mas o Wolves não conseguiu entregar, né? Book e Bill foram totalmente trancados. A defesa do perímetro deles foi, assim... Não tem o que falar, pô. O jogo do Wolves ontem foi sensacional, do início ao fim, praticamente. O terceiro quarto foi só pra sacramentar ali com a grande atuação da estrela deles, né? Que é Anthony Edwards, fez 18 pontos. E foi basicamente isso. Menção também a Nickeil Alexander-Walker, né? Eu falei ontem no Twitter. Sim. O Natal dessa galera, da família Alexander, vai ser complicado, né? Porque Nickeil é Eu vi o primo tweet. de Muito Shai. Vai ser complicado ser primo dos dois nesse Natal, porque estão jogando muito bem. Ele terminou com 18 pontos, 4 roubos de bola e 4 bolas de 3, inclusive foi o jogador com o melhor plus minus desse time na primeira partida. E a situação é um pouco complicada, né? Porque o Wolves dominou o Suns em praticamente todas as áreas, assim. Quando você olha pro time do Suns, teve um jogador que jogou mal, assim, mal, que você pode falar, de fato não rendeu, que foi o Mike Conley. Mike Conley terminou a partida com 2 de 12, 16% nos arremessos. Não foi tão bem, mas os outros jogadores, todos eles têm papéis muito importantes. Jaden McDaniels é maravilhoso. Queria fazer uma menção honrosa, inclusive, ao Naz Reid. Naz Reid também é incrível, um cara que não foi draftado, enfim, tem jogado uma temporada maravilhosa e chegou para playoffs maravilhoso também. A gente tem leões de temporada regular, né? E aí chega em playoff, desaparecem. Mas, de fato, o Rudy Gobert é para mim o balizador dessa série. Demorou para encaixar nesse time, demorou para achar espaço, a gente achou que não ia ter valido aquele monte de primeira rodada, mas as coisas se ajeitaram e agora eu acho difícil alguém do Timberwolves falar que não pagaria o que pagou para ter Gobert no time. Eu, particularmente, já tô nessa galera, já entrei no bonde de Gobert no Wolves. Caro mesmo, vem do jeito que tem que vir, porque a atuação dele off-ball também é maravilhosa. A quantidade de vezes em que ele fez uma espécie de corta-luz ali embaixo da cesta para que seus jogadores pudessem entrar e fazer a cesta sem marcação é absurda também. O Gobert tem um papel defensivo chave nessa série, e para mim, nos dias em que ele estiver bem e conseguir marcar, o Wolves vai vencer, não tem muito segredo. Dricas, tem mais algo para dizer sobre essa série, esse comecinho? Porque a gente vai focar um pouco mais nos 2 últimos jogos. Não, vamos passar, né? Eu gosto de falar de derrota do Philadelphia 76ers, é sempre muito E do prazeroso Lakers, para né? mim. Os 2 últimos jogos de ontem, assim, ó, saborosíssimos. Inclusive, já quero deixar aqui um aviso, hein? Beleza, Knicks? Massa, vocês vão eliminar os Sixers, é isso que a gente espera. Mas parem de gritar que vocês querem Boston, porque a última vez que fizeram isso não deu muito certo, tá? Foca nos Sixers primeiro. Mas vamos ao terceiro jogo. Bora pro terceiro jogo. Um jogo que foi mais parelho, interessantíssimo, nos deixou também bastante preocupados, mas que finalizou e terminou com a vitória do Knicks, 111-104 para o New York Knicks. E uma partida em que as lideranças mudaram bastante, né? Inverteram até praticamente o começo do último quarto, quando o Knicks teve mais perna e mais joelho, diga-se de passagem, para vencer. Literalmente. Para vencer o 76ers. Eu já falei aqui 25 vezes que eu gostaria eu mesma de processar o departamento médico do 76ers. Mas calma, já entraremos nessa questão também. Josh Hart, maravilhoso. Ele
consegue concentrar nele todo o espírito de Nova York, né? Jogar pelo Knicks não é jogar por qualquer time. Não que os outros times fossem quaisquer, mas a gente tá falando da cidade do basquete, jogar na meca do basquete. E a cidade de Nova York sempre gostou, amou e venerou jogadores com a energia de Josh Hart. E ele tá amando demais, né? Foram 22 pontos, 13 rebotes, 2 assistências, teve até roubo de bola. Também Jalen Brunson, né? Pra mim, enfim, eu sou suspeita pra falar de Jalen Brunson, gosto demais, estrela, mereci inclusive um first team NBA, tá? Eu vou me ausentar de entrar nessa polêmica, porque aí talvez tiraria alguns jogadores interessantes, mas merece, primeiro ou segundo, precisa estar. Liderou esse time do Knicks, mas ontem também não arremessou muito bem, né? 8 de 26, apenas 30% de field goal. Dante de Vincenzo também não arremessou muito bem, mas contavam com noites melhores de Bogdanovic, arremessando para 3. E para mim, eu sou muito fã, meu jogador favorito do Knicks hoje é o Mitchell Robinson. Ficou um tempão fora por lesão nas últimas temporadas, mas voltou com a mesma energia que tinha antes e pegando 12 rebotes, além de 4 blocos. O cara é bom demais. Do outro lado, tivemos o ex-jogador de basquete, Tobias Harris, jogando 31 minutos e contribuindo com 7 pontos. O score de elite, né, desse time aí, do 76ers, com apenas 25% das bolas de 3, inclusive, mas pegou 9 rebotinhos para tentar ajudar. Kelly Oubre Jr., que ganhou espaço nesse time e tá conseguindo jogar, mas também apenas 10 pontos. E aí a gente tem Tyrese Maxey com 33, de fato, hoje, o segundo homem desse time, 53% de field goal, 4 assistências, 2 rebotes. E o Embiid, com 29 pontos. Dentre esses pontos, 11 arremessos de lance livre, 6 assistências e 8 rebotes. Curiosidade, antes de passar para vocês aqui, um fato. O Embiid chutou para menos de 50% em 8 jogos seguidos nos playoffs, tá? Esse foi o 8º. Além do joelho. Qual é o problema do Embiid hoje? Ele não gosta de playoffs, né? Não joga playoffs, na verdade. Ele sempre dá uma cagadinha, né? Ele tá sempre podre, né? O departamento médico não ajuda ele chegar saudável nos playoffs. Pô. Coitado. É uma pergunta aqui, inclusive, pra Dick e Panelli. Vocês se lembram da última vez que vocês assistiram Joel Embiid jogar saudável um playoff? Porque eu não lembro. 100%, eu acho que ele nunca jogou, exatamente. 100% eu acho que ele nunca jogou, na verdade. E aí fica um pouco complicado, né? Por mais que o Tyrese Maxey tente, não dá, né? É complicado, principalmente contra um time tão consistente e coletivo novamente, né? Falando da coletividade desse New York Knicks. Você falou sobre o Mitchell Robinson, ele pegou 12 rebotes, foi o segundo, né, maior reboteiro desse jogo, perdeu só pro Josh Hart, que teve 13. E, de novo, o banco de reservas fazendo a diferença. O banco do New York Knicks veio para 42... Nelly, me ajuda se eu tô errando as contas, hein? 42 pontos do time, do banco de reservas do Knicks. Pelo lado, pífio, né? Porque pelo lado do Sixers foram 7. Aí você vê essa... Não tem como, gente. 42 pontos de um banco contra 7 de outro. E Nicolas Batum, que foi o herói, né, do jogo do primeiro jogo para levar os Sixers para os playoffs sem a necessidade do segundo jogo do play-in, fez apenas 3 pontos. Então, assim, o time titular teve ali, né, 29 pro Embiid, 33 pro Maxey, 18 pro Lowry, que matou umas bolas importantes, o Harris, enfim, né. Azar de quem escolheu ficar com o Tobias Harris e não com o Jimmy Butler. Mas eu acho que essa consistência, essa coletividade, pluralidade do New York Knicks fez toda a diferença. Ainda que, é claro, a gente tenha que observar essa questão do Embiid, que o impacto dele é gigantesco, mas ainda assim, você olha para um time que ontem teve, de fato, pontuando bem, né, sendo importantes, 2 jogadores, o Embiid com suas limitações e o Maxey, e o outro, todo mundo pontuando pra caralho, o banco vindo e avassalando, sendo avassalador, quando tem que fazer a rotação, o Tim Thibodeau não tem preocupação, porque o seu banco vem e mantém o nível, né, de jogo e de ataque, aí realmente fica muito complicado. Muitos ajustes terão que ser feitos aí nesse Sixers para além de pensar no que fazer com o Joel Embiid. Nelly,
o time do Knicks é uma loucura, né? Nenhum dos titulares ficou com plus-minus positivo, apesar de vencerem. E o Knicks venceu o 76ers em rebotes, né? Ofensivos, especialmente. Foram Foi uma massa nos 23 rebotes ofensivos. rebotes ofensivos contra 9 dos 76ers. E eu não mencionei porque eu sei que você vai. Miles McBride, dominado pelo amor de uma brasileira, fez um jogo maravilhoso, né? Nossa, ele foi, pra mim, junto com o Josh Hart, tem muito a ver com o momento, assim, do Knicks no jogo, né? Porque por mais que tenha sido um jogo parelho, o Knicks, ele conseguiu responder a um jogo ruim quando se trata de aproveitamento de Jalen Brunson, né? Eles conseguiram responder justamente com esse jogo coletivo, né? Com os role players entregando muito. Então, pra você ver, Josh Hart, ele não conseguiu fazer nenhum jogo na temporada com mais de 3 bolas de 3. E só no último quarto ele meteu 3. Então, pra mim, eu, como uma pessoa que já via a experiência de Josh Hart, né, no meu Blazers, ele tem muito isso, ele é muito coração. Ele é um cara que vai dar tudo pela equipe. Não um cara que muitas vezes vai ter um box score brilhante, algo assim. Mas é aquele cara que, sabe, ele vai dar muito, ele vai dar tudo de si. Ele, pra mim, foi como a Agatha falou, ele tem tudo a ver com o Knicks, né? Tipo, ele parece ser a alma do Knicks. Ele é a representação do New York Knicks. Então, assim, eu amo a experiência de Josh Hart. Ele é o jogador que eu mais gosto, assim, não só por ter visto no Blazers. E eu sei que foi uma troca ruim, tá? A gente pode falar. Mas pra mim tá tudo bem. E eu acho que justamente a resposta do Knicks foi justamente o jogo coletivo deles, né? O rebote ofensivo, a defesa, o ritmo que eles conseguiam impor. E assim, a Agatha tinha até perguntado, né? Qual o problema de Joel Embiid? Bom, no jogo de ontem, não só a lesão, né? Não só a saúde dele, mas Mitchell Robinson, né? Que conseguiu marcar. E Embiid terminou com o quê? 36% de aproveitamento de quadra? Isso diz muito, né? Diz demais. E, de fato, esse pra mim é o problema que baliza os 76ers há anos já. Pelo menos há 5 anos a gente assiste esse time com muito potencial ser destroçado nos playoffs porque o Embiid se lesiona. Não é de triste. hoje, é complicado. E aí a gente viu uma operação no joelho do Embiid, ele voltando muito rápido, inclusive, para finalizar. Teve um momento do jogo, inclusive, que tava sangrando o joelho dele, né? Que tinha, de fato, tinha sangue no meio do cara, pelo amor de Deus. É bem criminoso. Eu já falei muito de outros jogadores, e aí você vai ter que me desculpar, né? Mas eu tenho que citar novamente o Bill Walton. O Bill Walton, quando sai do Trail Blazers e passa aquele período de machucado, ele culpa muito o departamento médico do Trail Blazers por acelerar a recuperação ou por permitir, inclusive, que a lesão acontecesse por desgaste e muitas outras coisas. E é algo que eu vejo hoje no Embiid. Eu sei que o jogador tem vontade de jogar. Todo jogador tem vontade de fazer isso. Mas talvez se na temporada passada, o Embiid tivesse descansado, não tivesse excedido o seu limite, hoje ele chegaria saudável para poder jogar playoffs. O que aconteceu foi o mesmo de sempre, e aí você tem um jogador que é o melhor da liga para muita gente, que venceria o MVP se tivesse conseguido jogar as partidas mínimas ali, mas não vence e não consegue vencer os playoffs porque tá completamente lesionado. Já tá jogar no sacrifício no primeiro jogo do primeiro round, é certeza de que não dá para ir até o final da série dos playoffs. É uma série, uma época completamente desgastante, são praticamente 2 meses aí de jogos em altíssimo nível físico, em que o Embiid vai sofrer. Ou vai sofrer, não tem muito para onde correr nessa situação. Fato é que o Knicks consegue, né? Abre um joguinho aí de vantagem, deixa o torcedor de Nova York feliz e esperando Boston, né? Como bem feliz até demais, né? Feliz até empolgou. O famoso empolgou. Mas a galera de Nova York gosta, é a grande rivalidade. Provocaram até o Trae Young, coitado, tá lá na casa dele já de férias. Trae Young mandou o Garden calar a boca e Boston é muito perto, né? Então é a grande rivalidade do Knicks. É quem de fato eles querem vencer. Se vão conseguir, já é uma outra história, né? Coitado, eu tô mais preocupada com o primeiro round. Eu sou uma pessoa de pé no chão, né? Eu tô focada em Miami primeiro. Vamos com calma. Pois é. Fato é que depois da chegada de OG Anunoby também,
E com Jalen Brunson em quadra, eles estão com 20 vitórias e apenas 2 derrotas quando os dois estão dentro de quadra. Então, Mas, é um Agatha, time muito forte nesse sentido. Pois é. Nem sentimos falta, pra ser sincera. Não vou mentir aqui. São 4 jogos, a gente tem uma meta de 30 minutos, ela vai estourar levemente, vai, mas mas vamos pro que interessa. Vamos pra estamos parte aqui mais para o que legal agora. o Vamos pra Lakers parte... também perdeu. Meu Eu Deus. vi muita gente falando que o Lakers vai passar nessa série, que Eu o quero... Lakers tem Eu quero... capacidade, que o quero Lakers consegue isso e aquilo, Drica, mas não dá. Não vai dar. 114 a 103, eu também falei no Twitter. O Lakers é imprevisível e tem noites que de fato é difícil parar. Mas o Denver Nuggets é inevitável. Parece que eles jogam e eles fazem aquilo que eles querem. Foi basicamente o que aconteceu. O Denver levou o jogo em cruzeiro, deixou o Lakers gostar da partida, deixou o Lakers sentir um saborzinho. Eles são sádicos, né? Eles são sádicos. Porque eles vão andando esperando. Porque daí o torcedor do Lakers, ele falam do Knicks, mas o torcedor do Lakers também é muito iludido, né? Eles acham assim, vai dar. Chegou o terceiro quarto, uma surra, que daí é pra colocar cada um no seu lugar. Jokic termina com 32 pontos e 12 rebotes. Anthony Davis, 32 pontos e 14 rebotes. Um duelo que a gente sabe que vai ser pautado entre esses dois, de certa forma, ali no garrafão. Mas também termina aí nosso malvado favorito, né? O Gru. Com Jokic e Murray, 17 assistências e 0 turnovers. O Lakers precisa fazer mais do que um jogo bom, né? Precisa fazer 4 jogos perfeitos se quiser ter qualquer chance de vencer um time que precisou, inclusive, bater apenas aí 6 lances livres, que é o segundo menor field goal aí de lances livres em um jogo de playoff para um time que vence, né? É um time que não precisa de lances livres para vencer e parece que também, independentemente de quem for o adversário, consegue passar o carro, né? Menções desonrosas, na verdade, para DeAngelo Russell, 6 de 20, 30%, 1 de 9 nas bolas de 3. Austin Reeves também não teve o seu melhor dia, apenas 13 pontos, 4 rebotes e 3 assistências. E LeBron James vai precisar jogar como o melhor jogador de todos os tempos, como coach, se quiser passar nessa série, né? O começo do jogo do Lakers foi muito bom, de fato, né? Realmente muito bom, acelerando, conseguindo, né, quebrar a marcação do Denver, mas, assim, é isso que a Agatha falou. O Denver, ele joga num ritmo no primeiro tempo e no segundo tempo em outro completamente diferente. Tanto é que o Lakers foi para o intervalo ganhando, né? Teve uma bola que, inclusive, o KCP pagou para ver e tomou, né? Do LeBron James na última bola para levar o Lakers com vantagem para o segundo tempo, para o intervalo. Mas aí no terceiro quarto foi um atropelo, 32 a 18 no terceiro quarto. E aí é essa coisa de saber levar o jogo e dar aquele sprint no momento certo, e aí o Lakers não tinha mais o que fazer. Vai ser muito interessante, eu acho. A série toda ela vai ser assim, equilibrada no começo, e aí no clutch time a gente sabe como é Denver Nuggets, e o clutch time do Denver Nuggets não são os 5 minutos finais, né? É o segundo tempo, é um negócio impressionante. Mas eu acho que o duelo mais legal dessa série vai ser Anthony Davis e Nikola Jokic ali no garrafão. E gerou um entretenimento ontem, de fato gerou. Mas aí quando eles resolvem jogar, não tem muito o que fazer, né? A gente tá falando de um Jokic que faltou 3 assistências para ele terminar com triplo-duplo, né? 32-12. O Jamal Murray, 22 pontos, 10 assistências, 6 rebotes. O Michael Porter Jr., que matou bolas importantes em dados momentos, né? 19 pontos para ele, 8 rebotes. O Aaron Gordon, 12 pontos, 11 rebotes, 7 assistências. Então é um time, de novo, aquela coisa do equilíbrio, né? Você tem o Jamal Murray e o Nikola Jokic foda pra caralho, todo mundo sabe como é a dupla, mas em vários momentos no jogo, quem tá puxando o ataque, quem tá chamando bola, quem tá chamando o jogo, quem tá espaçando o quadro, quem tá fazendo o que tem que fazer é o Aaron Gordon, ou é o Michael Porter Jr., que tem uma movimentação off-ball muito boa e recebe bola lá na zona morta e consegue matar. Então, assim, é um time muito difícil e muito, muito, muito bem treinado. Eu acho que isso é uma diferença também muito gritante nessa série. De um lado você tem o Ham, do outro você tem o Michael Malone. Então, assim, é um cara que também sabe fazer com que o seu time vá cozinhando o jogo e dê aquele sprint na hora que tem que dar e matar o jogo. Então,
vai ser muito difícil pro Lakers. Eu não acho que de fato vai ter um jogo de 30 pontos de diferença, assim, o jogo todo. Eu acho que vai ser esse equilíbrio, porque o Denver é um time inteligente e sabe ir dosando seus jogadores e matar e vencer o jogo na hora que tem que vencer. Mas, me desculpe, torcida do Lakers, que eu tanto gosto, que vocês moram no meu coração, mas não vai dar. Eu acho com essa coisa do Nuggets começar meio devagar e terminar, assim, o jogo perfeitamente. Tem sido o roteiro, né, entre eles dois, né? Na série passada foi exatamente assim. O Lakers começa bem. Eu acho que tá 10-0 nos últimos jogos, é isso? Alguma coisa assim, né? Tava 9, Aí agora eu já tá não 10, tenho tava certeza, 8 e mas agora tá 9. pronto, tem sido uma massa do Nuggets. Tem sido esse roteiro, né? O jogo começa mais equilibrado, o Lakers começa bem. E quando chega na parte decisiva da partida, dá Nuggets. Então foi como tu falou, né? O clutch time do Nuggets é o segundo tempo. Eu até falei ontem, né? Como você vê o Nuggets perdendo dessa forma, mas tu sabe que eles vão resolver no final, porque eles são, assim, são um time muito frio. E não só contra o Lakers, né? Tem sido basicamente o roteiro deles na temporada. Óbvio que eles perderam alguns jogos, mas eu perdi as contas de quantas partidas eu vi deles, em que eles começaram dessa forma e terminaram, sabe, perfeitamente. Parece que tudo cai. E eu gosto de dar uma menção honrosa também a KCP, que role player é praticamente um role player perfeito, né? Ela tem uma defesa de transição, assim, que é de fazer brilhar os olhos. Eu acho que sem ele, o Nuggets também não conseguiria. É um time, né, de fato. O Nuggets é um time. Tem um MVP, tem o melhor jogador do mundo, na minha opinião, Nikola Jokic. Mas é um time. Michael Porter Jr. começou o jogo bem mal, mas dá pra entender também, né, que ele tá passando por umas coisas, assim, em relação à família dele, né, o irmão dele, né, que foi banido pra sempre por causa de aposta. Não só ele, né, o outro irmão mais novo dele que foi preso, né, por dirigir embriagado, enfim, outro Coisinha assunto. tranquila, né? Coisinha tranquila. Sim. A então, semana na família, porra. Exato, então, tipo, tem a questão mental dele também, mas como ele falou, ele tenta separar as coisas, ele conseguiu entregar na medida do possível. Mas eu acho que é justamente essa parada do Lakers, cara. Eu acho que eu não sou o tipo de pessoa que diz vai ser fácil. Pra mim, playoffs tem justamente essa magia por ter previsibilidade e ao mesmo tempo ser imprevisível. Então a gente espera que o Nuggets passe, mas não acho que vai ser não acho que vai ser uma varrida, né? Porque eu particularmente eu não consigo duvidar de Anthony Davis e LeBron. Eu, particularmente, eu não gosto do time do Lakers. Eu acho que tem várias lacunas ali. D'Angelo Russell, pra mim, não é confiável. Ele tem jogos que vão ser muito bons e outros não. Então, assim, não duvido nada. Ontem mesmo ele teve uma partida horrorosa. E, sei lá, no próximo ele faz um jogo, sei lá, de 30 pontos. Eu não duvido, porque isso é D'Angelo Russell. Mas ele é um jogador muito inconsistente. Pra mim... Eu não consigo levar a sério, como titular do Lakers. Eu não consigo levar. D'Angelo Russell. Austin Reeves também. Eu acho que o problema do Lakers ontem também é que os guards não apareceram pro jogo. Isso acabou pesando muito, porque combinados, né, Anthony Davis e LeBron, eles fizeram praticamente, o quê? Metade dos pontos do Lakers ontem? Ou mais da metade? O que se espera deles, né? Então, o dentro do esperado, mas ainda assim é absurdo. Mais da metade, 59 pontos os dois. Exato, o elenco de apoio deles tem várias lacunas, cara. Eu não consigo confiar em Russell. Austin Reeves eu gosto bastante, mas ontem ele não apareceu. Isso pesa bastante pra eles. Pesa muito. Essa questão, né? É isso que a gente tá falando nos 3 últimos jogos aqui. A questão do coletivo. Não é que esses times não tenham estrelas. No caso, né, do Knicks, o Jalen Brunson, enfim. Todo time tem uma dupla ou um cara lá que é foda. No caso do Nuggets, né? O Jamal Murray e o Nikola Jokic. Mas essa coisa da ajuda, ela precisa vir, especialmente nos playoffs. A gente tá falando aqui de... Cara, ainda mais no Oeste, né? Que a Agatha gosta de falar tanto, que é tão equilibrado. É preciso ter. É preciso ter esse elenco de apoio. Você precisa ter de onde tirar sua pontuação, de onde tirar o seu jogo, quando o outro time faz ajustes e aperta a marcação e tenta limitar as peças-chave do seu time. E o Lakers não tem isso. E olha que a gente elogiou o D'Angelo Russell no jogo do play-in. Aqui a gente elogia quando tem que elogiar. Mas não é só ele, né? É o time do Lakers que é limitado. A gente falava isso lá no começo da temporada.
Ano passado também, algumas mudanças foram feitas, deu uma melhoradinha no elenco, mas é um time limitado para playoffs. É um time limitado para enfrentar um Denver Nuggets que, porra, ganhou com o pé nas costas ano passado, tem dado surras no Lakers desde então, e é um time consistente, é um time coletivo, que tem estrelas que desequilibram e um baita treinador. Então, por isso que eu digo que é muito difícil. Não é impossível, não é. Porque playoffs é outro campeonato, né? Enfim, é aquela coisa que tudo pode acontecer. Mas que é muito difícil você encarar um Denver Nuggets tendo no seu time, aliás, não tendo no seu time peças confiáveis e que possam, né, desafogar o jogo quando for necessário, é muito difícil. E hoje teremos estreias, né? Não vou me alongar aqui, porque amanhã a gente volta, amanhã a gente faz um episódio maior comentando os jogos. Teremos resultados aí de todos os confrontos. Mas hoje estreiam os líderes de cada conferência. Temos Celtics, temos Oklahoma, temos Mavs, temos muitos times aguardados por aí, né? Que dia delicioso, né? Será um grande dia, interessantíssimo. Temos Bucks também, por último, mas não importante. E aguardo vocês amanhã. Exatamente. E amanhã vocês se Exatamente. preparem. Por isso, mas não importante. É exatamente isso. Por isso, por último e não importante. E bom, é isso. Um beijo. Até amanhã. Amanhã a amanhã. gente conversa melhor sobre isso. Ou não, né? Tente A não morrer, depender- Drica. Eu estarei fazendo o mesmo. Eu ia falar agora, dependendo do resultado, eu vou fingir demência e não vou aparecer. É isso. Um beijo. Um beijo. Até amanhã. Beijo.